Olá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então a gente já conseguiu concluir aqui desse sólido, né, que a gente vem desenhando, as projeções ortográficas, né, fizemos aqui as três vistas, né, frontal, lateral esquerda e superior, e fizemos também a perspectiva isométrica. A partir de agora a gente precisa finalizar então esse desenho, colocar numa folha, né, num formato padrão, com cotas, textos, o que for necessário. Para a gente fazer esse trabalho, a gente vai usar um outro espaço do AutoCAD chamado Paper Space, né? Então, primeiro eu queria observar aqui o seguinte, ó. Enquanto eu estou só em desenho, né, desenhando as vistas ortográficas e a perspectiva, eu não tive muita preocupação em relação à escala. Porém, no momento que eu começo a inserir cotas e textos num desenho, eu preciso começar a me preocupar com essa questão da escala de impressão. Por quê? Porque esses textos e essas cotas, elas precisam ficar legíveis, né, na impressão, né, com um tamanho adequado, né, conforme padrão ABNT. Para fazer isso, a gente precisa então definir primeiramente a escala para colocar esses textos e cotas adequados, né? Enquanto a gente estava desenhando aqui, a única preocupação que a gente teve foi em manter as dimensões reais do objeto, a partir da informação que foi nos dada em relação à unidade, né? A informação da unidade que veio essas cotas. Então a gente sabia que as medidas que a gente lia, né, nas cotas aqui desse sólido, elas estavam em milímetros, e assim a gente foi desenhando com as dimensões reais fornecidas, né? A partir de agora, a gente vai começar então a se preocupar com a escala. Para a gente fazer isso, nós vamos para um outro espaço do AutoCAD chamado Paper Space. Aqui onde nós estamos, né, onde a gente está com essa tela aqui, que eu coloquei o fundo branco, mas esse fundo pode ser alterado, né, conforme preferência aí, eu tenho o espaço do Model Space. Então, observe aqui, ó, Model Space, onde está meu cursor, ó. O Model Space é o espaço do desenho, onde eu faço o desenho propriamente. Logo após aqui o Model Space, eu tenho duas abas, Layout 1 e Layout 2, que são então os chamados Paper Spaces. Num arquivo de AutoCAD, eu consigo ter um Model Space, porém, eu consigo ter vários Paper Spaces, fazendo como? Acrescentando aqui, ó, nesse mais, novos layouts. Novos layouts são novos espaços de papéis. Então, o ideal de se desenhar no CAD é dessa forma. Não desenhar o papel aqui no Model, e sim desenhar o papel no Layout, né? Inclusive, eu posso renomear aqui, ó, por exemplo, se eu estando aqui em cima da aba com o botão direito do mouse, eu consigo, inclusive, renomeá-lo, né? Vamos dizer que eu quero organizar esse projeto, né? Por exemplo, poderia escrever assim, vamos dizer, projeto no papel, né? Projeto no papel, né? Que eu quero finalizar ele, então eu posso colocar o nome que eu desejar aqui em termos de organização. E posso também, inclusive, deletar, ó. Vamos supor que eu queira deletar esse layout 2 aqui, botão direito do mouse também, eu posso deletar. Olha lá, deletei, fez um barulho, né? Perguntando se eu realmente queria. Ok. Então aqui eu tenho o meu Paper Space, onde eu vou organizar o meu projeto. O que eu vou fazer? É só clicar em cima, ó, eu estou nesse novo espaço aqui que é o Paper Space. Normalmente quando você abre o Paper Space, ele já vem assim, ó, com essa pré-configuração aqui de impressão. Isso aqui seria uma área de impressão que eu já tenho pré-definida, e vem com essa janela aqui, ó, que está, no caso, está com a mesma linha aqui do que a gente está do layer corrente, né? Se eu clicar aqui em cima, ó, eu consigo deletar essa janela, porque a gente vai aprender a fazer uma janela dessa, tá? Essa janela é chamada Viewport. Eu vou deletar lá, o delete aqui do meu teclado, ó. Posso esquecer essa área de pré-impressão, não preciso ficar preocupado com ela, ó. Por exemplo, Paper Space é toda essa área cinza, então eu posso até jogá-la de lado aqui para não ficar incomodado com ela, né? E aí eu uso todo o espaço do papel tranquilamente. Como que funciona esse espaço de papel? Aqui no espaço de papel eu devo desenhar o meu formato, né, a minha folha, né, onde que eu vou apresentar o meu papel. O model, se eu voltar para lá, ó, é onde eu faço o meu desenho. O paper, que é esse espaço aqui, eu desenho a minha folha. Então, por exemplo, a gente quer finalizar esse nosso trabalho
em um formato A4. Então, o que eu faço? Eu vou desenhar aqui normalmente, com as ferramentas que eu aprendi. As ferramentas não se alteram, são as mesmas ferramentas que você aprendeu para desenhar no Model. A única diferença aqui é que você está desenhando uma folha de papel, então você precisa o quê? Colocar layers específicos para essa folha de papel. Outra preocupação que a gente deve ter é em relação à unidade. Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, a gente desenhou aqui no Model em milímetros, porque foi como foi nos fornecido aqui o sólido. Mas dependendo da área que você trabalha, por exemplo, o pessoal de arquitetura, trabalha muito com centímetros e metros, então ele desenharia aqui usando as medidas reais em centímetros e metros. No caso aqui, nós usamos o milímetro. A diferença para todas as áreas é que quando eu vou para o Paper Space, o Paper Space eu devo desenhar em uma única unidade. Qual unidade? Unidade milímetros, né? Porque aí depois a gente tem essa referência aí de impressão. Então, estou aqui no meu Paper Space, vou desenhar o meu papel, né? Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar os layers. Então, eu vou vir aqui no Layer Properties, né? Que a gente já aprendeu, New Layer, e aí eu vou precisar da linha que faz a folha em volta, que é o próprio tamanho da folha. Vou precisar da margem interna e vou precisar das linhas para a legenda, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, folha, vou colocar assim, ó, folha formato, que vai ser o tamanho do papel propriamente. Esse layer, ele não seria, como ele é o próprio papel, ele não teria necessidade de ter uma espessura específica, né? Porque na verdade ele nem deveria aparecer. Então eu vou deixar contínuos e vou colocar aqui, ó, na minha color, como se fosse a linha mais fina aqui que eu tenho, ó, 0.1, ok? Vou criar um novo layer aqui. Para mim vai ser folha, margem. Vou colocar como folha, margem. A margem já é uma linha grossa, então eu vou escolher aqui, por exemplo, uma cor que vai me dar uma linha grossa. Para diferenciar do próprio desenho, eu vou colocar esse aqui, 0.5, por exemplo. Então, folha, margem, né? Depois eu tenho o quê? As linhas da legenda, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, folha, legenda. Depois eu vou precisar de layers para os textos, mas vamos com calma. Vamos primeiro desenhar o papel aqui, ó, folha, legenda. Para mim, essa aqui vai ser uma linha média, então eu poderia colocar aqui um 0.2, 0.3, para criar uma diferenciação, uma hierarquia, ó. Feito isso, vou lá para o meu papel, aí eu começo a desenhar o meu formato. Eu vou pegar a ferramenta retângulo, clicar em qualquer ponto, né, da tela e vou desenhar um formato A4. O formato A4, ó, primeiro eu vou clicar, ele é um formato que tem 297 na altura e 210 aqui na largura, né, olhando ele na posição retrato, vamos dizer assim, né? Então eu coloco lá arroba, que é referente ao ponto inicial que eu cliquei. Como eu estou nessa posição aqui, quero fazer ele verticalmente, eu vou colocar 210, que é x, né? Ele vai acabar indo para cima, porque eu vou colocar positivo, ó, vírgula 297. Enter, foi lá para cima, ó. Eu estava sem ideia de dimensão, ó, né? Pronto, ajustei o zoom aí, tenho a minha folha de papel aqui desenhado, meu A4. Só que eu quero esse aqui, em qual layer? No layer que eu criei aqui, ó, folha formato, né? Que é o tamanho do formato. Agora, eu preciso fazer as minhas margens. Eu desenhei em retângulo, então ele é um único bloco, ó, um único elemento, ó, né? Um conjunto de linhas, uma polyline, na verdade, né? Então, eu preciso fazer agora, ó, as margens, né? As margens do A4, segundo a BNT, são 25 milímetros, olhando na posição retrato, a minha esquerda aqui, 25 milímetros, 7 milímetros nas outras 3 posições. Então, eu posso, por exemplo, fazer um offset aqui de 7, que é o que mais tem, e depois ajustar essa linha, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, um offset, peguei o offset com a medida de 7 milímetros, dou Enter, seleciono a linha, jogo o meu cursor para dentro, clico. Pronto, dou um ESC para sair da ferramenta. Só que ficou tudo com 7, ficou com o layer errado também, né? Então, eu clico aqui, vou lá para o meu layer, qual que é o meu layer certo? Folha margem agora, né? Quero ajustar
esse lado aqui, ó, para ajustar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar na linha e vou fazer uma manipulação, ó, cliquei na linha interna, clico em cima desse pontinho, puxo para cá, ó, qual a diferença entre, né, 25 e 7, para a diferença entre eles é 18, né, então eu vou digitar aqui 18, Enter, a linha veio para cá, ó, vou vir para cá, 18, Enter, a linha veio para cá. Então tem os 25 milímetros aqui. Muito bem. No formato A4, eu preciso fazer a minha legenda nessa parte inferior. Como que eu vou fazer isso aqui agora, ó, se eu tenho uma linha que é uma polyline, ó? Se eu fizer um offset aqui, né, porque eu tenho a legenda padrão que a gente está usando nos nossos exercícios, ela tem 35 milímetros de altura, né? Se eu fizer um offset aqui, eu vou fazer um offset do retângulo inteiro. Então, eu teria algumas opções, eu poderia explodir essa linha, né, com Explode, mas também posso usar aquele outro recurso que eu mostrei para vocês, né, pegar o Line e fazer o seguinte, ó, a partir desse ponto, só que eu tenho que estar aqui habilitado, o Snap Tracking aqui, né, vou ligar ele aqui, ó. A partir desse ponto, vou jogar o meu cursor para lá, só que tem que aparecer aquele pontilhadinho, o tracejado, né, vamos fazer aqui, vamos ver, olha lá, apareceu, vamos fazer de novo. Tem hora que ele dá um trabalhinho, ó, vou tentar desse lado. Tem hora que ele custa aparecer, ó. Muitas vezes eu deixo de usar essa ferramenta porque eu acho que ela é um pouquinho trabalhosa. Nesse sentido apareceu fácil, ó. Eu quero aqui, ó, nesse sentido. Vou dar uma distância. Então vamos lá. Line, a partir desse ponto inicial, sem clicar, eu quero vir pra cá. Ela depende de um pouquinho de prática. Eu quase não uso também, né? Vamos lá. Não tá querendo fazer. Deixa eu ver se eu vou mais distante. A partir desse ponto. Não quer fazer, eu vou tentar o outro, ó. Vou dar um Explode, explodir. Vou fazer um offset de 35 para cima. Volto lá e uso Join, ó. Vou juntar de novo, ó, para não ficar solto, né? Uso Join para juntar novamente essas linhas, ó. Selecionei as 4, dou um Enter, juntei novamente, ó. E tenho essa linha aqui que é a divisória. Essa linha é interessante que ela seja grossa também, por isso que eu vou deixar ela no layer margem também, porque aí ela separa, ó, espaço de desenho e espaço da legenda. As linhas do meio aqui da legenda é que são interessantes de ser linhas mais finas, né? Então, conforme a legenda padrão nossa aí, a gente tem 25 de cada lado e 5 linhas aqui de 7 milímetros cada uma, né? Então, eu vou vir aqui fazer primeiro as de 7, ó, 7 milímetros, vou jogar aqui uma. Elas não são todas inteiras, depois nós vamos cortar, ó, que não for necessário. Então, essas aqui são de 7, porém aqui a gente tem 25 sem nenhuma linha, ó, então vamos tentar usar o tracking agora, ó. A partir daqui eu jogo pra cá, aquela hora ele tava aparecendo. Ele tá de sacanagem comigo, mas eu não tenho tanta prática nele, por isso que eu quase não uso, ó. Parece que apareceu, né? Vamos fazer assim, ah, agora apareceu bem, ó, 25 pra cá, ó. Grudo aqui na perpendicular, né? Ajeito aqui, vou ajeitar logo esses layers, ó, selecionei todo mundo. Venho aqui e coloco como folha legenda, para ficar um pouquinho mais fina. Essa área a gente não tem linha nenhuma, então eu vou usar o Trim, ó, Trim, Limite, Enter. Posso cortar todos de uma vez, ó, com o modo de seleção, ó. Cortei todo mundo, dou um ESC. Agora eu vou terminar de ajeitar aqui. Eu tenho 25 também para cá. Pego o Line, seleciono aqui o ponto, jogo para cá, 25. Grudo lá na perpendicular, arrumo o layer, né, com o que pinta aqui, o Match Properties, ó, ele tem que passar isso aqui para o layer correto. E aí aqui, ó, eu tenho realmente as 5 linhas. Onde que eu não tenho linha? Aqui, ó, eu vou usar isso aqui como limite, dar um Enter e vou cortar essa parte aqui, assim é a nossa legenda, ó. Aqui eu tenho as 5 divisões, aqui também falta cortar, ó, o Trim, esse aqui como limite, dou um Enter. Então, assim é a nossa legenda, esse espaço vazio, como se fosse o local da logo. Aqui uma área inteira, uma linha inteira. Depois aqui eu tenho essas duas linhas com essa divisão. Essa pega duas dessas daqui. E aqui no final divide também.
Então, finalizamos a nossa legenda. Observe, fizemos o nosso papel, ó. Fizemos a margem, a folha propriamente, a margem, a divisão entre espaço do desenho e legenda e a legenda propriamente. Feito isso, a gente continua no próximo vídeo preenchendo a legenda e colocando o desenho aqui então na escala.